Som, ei. Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé para nós estar fazendo uma oração. Glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pelos que nos visitam. Cada um dos irmãos que congregam conosco, também sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queremos assim que nessa noite o Senhor grandes coisas fará ao nosso meio, falará ao nosso coração e sairemos aqui edificados pela sua palavra nessa noite. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Deus, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus, primeiramente, Senhor Deus, a qual o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, reunidos, Deus, na tua presença, para ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, para entoar louvores ao teu nome, Deus. Pai, recebe, Deus, toda a adoração da tua igreja nessa noite, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, nós clamamos nessa noite, Deus. Pai, que todo louvor entoado pela tua igreja, Pai, chegue até ti, Pai, como algo agradável, algo, Senhor Deus, que agrade, Senhor Deus, o teu coração, a tua narina, Deus, chegue algo bom a ti, Deus. Nós te pedimos nessa noite como igreja, Deus, também usa, Senhor Deus, a cada um que for tomar a direção, Senhor Deus, esse púlpito, Pai, para falar do teu nome, para falar da tua palavra, Deus. Usa a vida, Senhor Deus, da irmã Diaconisa Zolenir, Deus, nessa noite, Pai, a qual vai estar, Senhor Deus, aqui ministrando a palavra introdutória. Deus, usa também a vida do irmão Fernando, Deus, a qual vai estar aqui, Senhor Deus, entoando louvores, cânticos a ti, Deus, juntamente com a tua igreja, Pai. Usa a vida dele, Deus, para, Senhor Deus, conduzir a adoração da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço assim também, Deus. Pai, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida, Deus, para edificar a tua igreja através da tua palavra, Deus. Pai, Senhor Deus, que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração nessa noite, Pai. Pai, eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço, Deus, e te pedimos como igreja, Deus, e te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos por bondade, fique à vontade, a irmã Zolenir vai estar assim ministrando aqui a palavra introdutória. Depois vamos estar passando para o irmão Fernando, a qual vai estar entoando aqui os louvores. Graça e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em João 1, 47. João 1, 47. Amém? Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu já te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Amém? Aqui era o tempo em que Jesus estava chamando os seus discípulos, que mais tarde viriam ser os seus apóstolos. E nessa passagem podemos ver a grande fé desse homem chamado Natanael, que ele mesmo deixou Jesus impressionado com a fé que ele tinha. Que Jesus chegou a dizer assim: só porque te disse que te vi debaixo da figueira, crestes? Pois eu te digo que coisas maiores verás. Irmãos, é o que Deus espera, que o nosso coração seja assim, sempre pronto a crer. Quando ouvimos falar de Jesus, quando ouvimos uma pregação, quando lemos uma palavra e o Espírito Santo nos dá a revelação, nós temos que estar pronto a crer. Porque quando cremos, Deus vai nos acrescentando. Que cada dia
cada dia que passa, nós crendo, Deus vai sempre nos acrescentando. Porque existe uma palavra que nós temos que ter cuidado, que é o será. Será mesmo que isso é verdade? Porque às vezes vem a dúvida, e a dúvida ela nos separa de Deus, ela nos faz perder a bênção, ela nos faz com que Deus deixe de nos abençoar. Então, sabe, porque Natanael, ele podia ter duvidado de Jesus, ele podia ter dito, não, ele me conhece porque alguém deve ter informado de mim, mas não, lá atrás ele já tinha lido as escrituras, os profetas que profetizavam sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Então ele deve ter lembrado no momento quando Filipe falou para ele, encontramos o Mestre, ele já lembrou, não, o Messias está para vir, esse é Jesus. Então ele creu. Então que hoje nós possamos ter esse coração aberto para crer, para quando alguém falar de Jesus, alguém falar algo a respeito de Jesus, que possamos estar prontos. Porque a dúvida, ela nos afasta de Deus, como assim eu disse, e nos impede de viver os planos do Senhor. E quanto mais cremos, mais somos abençoados, e a glória de Deus nós vamos ver. Amém? Que Deus possa falar mais ao nosso coração, e vamos nos colocar de pé para fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais este momento, Senhor, de estar na Tua casa, para Te louvar e para Te bendizer, Senhor, e para Te glorificar, meu Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, e Te pedimos, Pai, que a cada dia mais o Senhor nos acrescente fé, o Senhor nos fortaleça e nos faça um coração aberto, porque muitas vezes, Senhor, o nosso coração está tão endurecido que não conseguimos ouvir a Tua voz, Pai. Por isso Te pedimos perdão por isso, Pai. Obrigado, meu Deus, mais uma vez. Eu peço, abençoe a Tua igreja, derrama da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E fala conosco, continua falando, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, e que nesta noite, esse culto, Senhor, a Tua glória possa resplandecer cada vez mais, Pai. Obrigado mais uma vez, e eu oro em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
a paz que excede todo entendimento. Pedimos que essa paz que se alcança através da gloriosa presença do Espírito Santo que se faz presente neste lugar. Peça para Ele entrar, peça para Ele fazer morada. Peça para Ele curar. Peça para Ele trazer descanso. Peça para Ele trazer conforto. Peça para Ele renovar tuas forças. Peça para Ele despertar em você o fogo.
Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim nós cremos que Ele é a cura, assim nós cremos que Ele nos cuida, né? Ele nos guarda todos os dias da nossa vida. Você pode tomar seu assento por bondade, fica à vontade. Obrigado, irmão Fernando. Deus abençoe. Glória a Deus. Glorifica a Deus mais uma vez pela vida de cada um dos irmãos. Daqueles também que nos vê através da transmissão nessa noite. Eu convido a meditar conosco na palavra. O Senhor tem uma palavra para nossas vidas nessa noite. Compartilhe também essa live. Você vai ser edificado. Você vai ser edificada pela parte de Deus. Então assim nós teremos o prazer de estar compartilhando uma palavra. E você também tendo esse prazer de compartilhar com outras pessoas. Assim como os irmãos aqui na igreja também o fazem. Glorifica a Deus pela vida do pastor Ricardo e a sua esposa Luciana, que nos visitam mais uma vez. Nossos vizinhos aqui em Siderópolis, sejam bem-vindos mais uma vez. E cada um dos irmãos também. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Depois você fica com a Bíblia aberta que a gente vai estar prosseguindo um pouco mais à frente e lendo aí, meditando nessa mensagem. Amém? Êxodo 32, todos acharam? Versículo 1, vamos ler? Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro da orelha de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei. Mas então todo o povo tirou as argolas das orelhas e trouxe Arão. Este, recebendo as suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar e disse desse altar, apregoando, disse: Amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e, oferecendo holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e se divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou dos caminhos que lhe havia eu ordenado. Faz para si um bezerro fundido. E o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e a ti e de ti farei grande nação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos nessa noite, Deus, mais uma vez, Deus, pela tua palavra. Pai, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco através, Senhor Deus, dessa palavra, Senhor, que é viva, Senhor Deus. Ela, Senhor, que nos edifica, Senhor Deus, que nos guia, Senhor Deus, que nos direciona, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa noite, Pai, pela tua graça, tua misericórdia, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa me usar nessa noite, Deus, para edificar, Senhor Deus, a minha vida e a vida da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, Senhor Deus, para entender a revelação da tua palavra, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, o nosso coração, quebranta ele, Deus, para receber, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, entender, Senhor, que é a direção a qual o Senhor tem nos dado, Pai. É o que eu te peço nessa noite, Pai, e te glorifico em nome de Jesus, amém
e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, com base nessa palavra, eu coloco um tema para nós meditar nela nessa noite. E o tema qual eu dou para ela nessa noite é a independência que gera morte. Aproveitando o gancho da nossa comemoração do dia 7 de setembro, né, que se vem por aí terça-feira, vamos falar sobre a independência do Brasil. Dia 7 de setembro se comemora a independência do nosso país. Esse 7 de setembro que em 1822 houve um grande grito, o famoso grito do Ipiranga, o dito por Pedro I, Dom Pedro I, né? Independência ou morte. Foi o grito a qual ele deu e marcou, e até hoje a gente aprende na escola e tem isso gravado em nossa mente, que foi esse o grito que trouxe a liberdade para o nosso país, para a nossa nação, e assim desvinculou a nação do Brasil da dependência de Portugal, pois éramos dependentes do país de Portugal. E assim Dom Pedro I agora dá esse grito de independência. Claro que houve não só esse grito, né, irmãos, porque senão era fácil, era só dar um grito e tudo se resolvia, mas foi quase que uma guerra, né, para essa independência ser desvinculada do país de Portugal. Então assim agora começa aqui uma grande história para o Brasil, né, um grande país, um país gigante, como o hino mesmo disse, por sua própria natureza, ele já é grande em muitas coisas, um país bom. Eu amo esse país, onde Deus me colocou nessa nação, e gosto desse país que eu vivo. É um país que nós ainda temos a liberdade religiosa, né? Outros países não têm essa liberdade de estar aqui, sentado, cultuando, está tendo esse tempo de meditar. Alguns países agora, mesmo nesses últimos dias, né, têm sido tomados por extremistas e não tem mais essa liberdade de culto. Então, claro, por enquanto nós ainda temos essa liberdade, por isso devemos aproveitá-las. Porque a gente sabe que com o passar do tempo a palavra diz que as coisas vão se cumprir. E o amor de muitos se esfriarão. E as coisas vão ficar mais feias mesmo. Naturalmente, nós como igreja devemos orar, perseverar, continuar fazendo aquilo que Deus mandou nós fazer, ainda que se levante leis contra. Porque a lei é boa até quando ela fere Deus. Agora, quando tira a nossa direção, tira nós da vontade de Deus, aí nós não temos mais como seguir essa lei. Então se vir uma lei hoje e falar assim, olha, uma lei da mordaça, que nós não podemos mais falar da palavra de Deus, nós vamos ter que se impor. E vamos ter que se impor como pessoas, como homens, mulheres, pais, como empresários, como brasileiros que somos, vamos precisar se impor verdadeiramente. E assim também se impor em oração. Porque a igreja tem essa grande vocação de orar pelos seus líderes, orar pela sua nação. E não foi por acaso que o Senhor colocou nós, que estamos aqui reunidos, nessa nação, chamada Brasil. Nessa nação. E daqui um mês, nós estamos em setembro, outubro, eu vou pregar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E bem no dia que houve aqui, então, essa descoberta do Brasil, foi o dia que Martinho Lutero colou as 95 teses na porta da catedral. Então foi o mesmo dia, uma história bem interessante. Foi a mesma data. Então nós vamos entrar nisso mais lá na frente. Mas então, dito essas coisas, irmãos, nós como igreja devemos orar pela nossa nação. Nós como igreja devemos agora sim orar para que o Senhor Deus, Ele prepare um caminho para nós. Para que Ele nos guarde como igreja. E meditando agora nessa mensagem, trazendo para essa mensagem de hoje, eu quero falar sobre independência. Eu quero passar para os irmãos sobre independência. Mas meditando nesse texto de Êxodo 32 com a visão sobre o tema da independência que gera morte. A independência do Brasil, ele falou independência ou morte, certo? Ele se colocou ali, ou o seguinte, vai ter independência ou nós vamos morrer tudo brigando. Agora aqui, esse texto ao qual a gente leu, eu queria trazer para os irmãos entender uma independência que gera morte. Qual é a independência que gera morte para nós como crente? A independência de Deus. Nós podemos ser independentes de tudo, irmãos, de tudo, de todos, mas nunca podemos ser independentes de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus, ao tempo todo ser dependente da sua graça, dependente da sua misericórdia. Então, com essa ideia, eu quero meditar nessa mensagem nessa noite, e quero que você abra teu entendimento nessa noite, e se concentre para nós entender o que Deus está falando conosco nessa noite.
essa palavra a qual a gente leu aqui fala que o povo de Israel, a qual Deus escolheu, a qual Deus chamou de seu povo, a qual havia ficado sobre a escravidão do jugo do Egito. Quem de nós não soubemos, né, irmãos? Nós já conhecemos bem essa história. Esse povo ficou embaixo desse jugo por 400 anos. Por 400 anos o povo de Deus ficou sobre esse jugo pesado de Faraó. Ficou agora sobre esse jugo pesado, sobre os chicotes do povo do Egito. Mas, passados esses 400 anos, Deus levanta agora Moisés para livrar esse povo da escravidão. Esse povo que ele chama de seu. E agora esse povo vê grandes manifestações de Deus. Primeira manifestação que eles veem através da vida de Moisés são as pragas. Eles veem que os deuses do Egito e todos aqueles caras que faziam lá magia, todos os que eram importantes e que tinham deuses que, né, faziam até certas coisas parecidas com as coisas de Deus, imitadores, não conseguiram sobressair a vontade de Deus. E o poder de Deus, a força que Deus tinha e tem ainda até hoje. Então esse povo vê as fortes mãos de Deus se levantar contra aquele faraó, contra o Egito. As pragas a qual nós conhecemos muito bem, que matou todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Até que Faraó entendesse e falasse: não, eu preciso libertar esse povo, que esse Deus mesmo ninguém consegue com ele. Faraó teve esse entendimento, para libertar esse povo. Agora esse povo sai do Egito. Mesmo vendo tudo isso, o povo sai do Egito. Ele passa, vê todas as pragas. Ele agora chega e se depara com o mar, e o mar é aberto por Deus. Olha que grande coisa, irmãos. Olha só o que esse povo viu. Coisa que quem sabe eu e tu nunca vamos ver. Nós nunca vamos ver. Quem sabe vamos passar essa vida aqui, nós nunca vamos ver o mar se abrir. Se Deus quiser abrir, Ele abre. E nós podemos ver. Mas se Ele não quiser mais abrir, nós temos que ficar com essa história aqui e tirar como exemplo para nós. Então esse povo agora vê o mar se abrir, eles passam a seco. Aí a palavra diz em Êxodo 13, acompanhe comigo aí. Volta um pouquinho aí, vamos ler aqui. Êxodo 13, 21 e 22. Aí esse povo agora está no deserto, atravessa o mar. Êxodo 13, versículo 21 e 22. Diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Como podemos ver, irmãos, Deus acompanhava esse povo o tempo todo. Deus andava com eles. Tu imagina nós agora, né, aqui, ver uma coluna de fogo agora de noite. E sabe, o cara sai até correndo. O pastor Ricardo trabalha de guarda, né, pastor? De madrugada, o pastor Ricardo está lá, dando uma olhada. Vamos olhar para as estrelas do céu, daqui a pouco uma coluna de fogo. O cara sai correndo e fala: o meteoro que está vindo. É alguma coisa, a gente já pensa uma coisa mal, né? Uma coisa terrível. Agora tu pensa, o testemunho desse povo, irmãos, vê Deus sendo representado nessa coluna de noite. Agora o povo vê também agora de dia essa sombra trazendo para eles proteção do sol, do calor do deserto, e assim também guiando eles. Mas não é só isso, irmãos. Em Êxodo capítulo 16, se você quiser abrir comigo aí também, vamos ver o que esse povo viu aqui no 16. Deixa eu ver se está aqui, se eu vou achar agora, irmãos, que eu não anotei. Não vou achar. Mas em Êxodo capítulo 16, se eu ficar procurando, eu vou demorar. Vai dizer que eles reclamaram que tinham fome. E Deus mandou maná do céu. Não, vou mandar pão para vocês, maná. Nós temos sede, vou mandar água da rocha. Mas nós estamos enjoados de comer só pão. Se maná aí, Moisés, o povo sempre murmurando, né, vendo tudo isso, como sempre.
tudo isso Deus fazendo e eles ainda murmurando, mas esse maná, eu estou enjoado de ficar só no pão, Moisés, põe água. Não dá. Não, peraí. Deus vai enviar codornizes para vocês comer. Não é só pão e água, agora vocês querem carne, vai ter carne também. Opa! Aí o povo caminha mais um pouco, mas começa a reclamar de mais uma coisa. Sandália velha aqui está arrebentando. Minhas calças aqui, minha roupa aqui já está rasgando. A palavra diz que as suas sandálias do pé, as suas roupas não se estragavam. Imagina as mulheres, aquela sandália que você gostou, que você comprou, a mais preferida é tua, nunca se estragar. Aquele sapato, né? Para nós homens olhar assim, aquele tênis, falar, que tênis top, esse tênis aqui. As crianças, né, quando nós éramos pequenos, esse tênis aqui a mãe comprou agora, o pai, esse é top, esse é da moda. Mas daqui um ano, na mão dos guri mesmo, né, dos piá, isso acaba, porque nós vamos chutar tudo, temos futebol, pulamos no meio fio e rala tudo o tênis. Agora tu pensa, esse povo estava lá, as crianças iam crescendo e o tênis ia, crescendo junto com o pé. O sapato, a sandália do pé não se estragava. Agora tu pensa isso, a gente vê e fala assim, não, mas esse sapato ontem estava meio apertado, hoje já está mais folgadinho. De novo, cresceu mais um pouco. Tu pensa tudo isso que eles viam, então agora Moisés também, como eu falei, faz sair água da rocha. Mas mesmo esse povo vendo tudo isso, e ainda se beneficiando de tudo isso. Sendo beneficiado de tudo isso, todos esses benefícios, eles parecem que esquecem de repente. De repente Moisés dá uma volta, vai, fala, fica aí que eu vou lá no Monte Sinai orar, Arão, né? Toca o culto aí, cuida do povo, que nós vamos subir o monte hoje. Aí o povo esquece tudo que Deus fez. Esquece que tinha coluna de fogo, esquece, a coluna de fogo está ali. A presença de Deus está ali. É como nós, muitas vezes, que a presença de Deus está do nosso lado. A presença de Deus está aqui do nosso lado e nós esquecemos que Deus está ali. Porcaria mesmo isso aqui. Isso aqui é porcaria mesmo. A coluna está aqui do teu lado. E se for de dia, a nuvem está em cima de ti, ele está te guardando o tempo todo. Mas a nossa ingratidão de ver que Deus está operando na nossa vida e ver de onde Ele nos tirou e o que Ele tem feito até aqui, gera em nós ingratidão. Gera essa ingratidão de nós olhar para trás e falar assim, o que Deus fez na minha vida, hein? Isso aqui é uma bênção. Mais a mais a coluna está aqui, mais um pouco ela me sapeca. Mais um pouco essa nuvem pode sair de cima de mim. E essa misericórdia, a palavra diz que o motivo de eu e você não ser consumidos, e não só nós, todos os que creem e os que não creem, é a misericórdia de Deus que se renova toda manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. A misericórdia dele que se renova. Porque se ele for olhar bem para nós assim, ele sapeca. Ele queima, ele fala, vou queimar esses caras porque isso me incomoda demais. Só reclamo. Então o primeiro dos motivos aqui, que nos faz querer a independência, irmãos, é a ingratidão. É o primeiro motivo. O primeiro motivo que gera dentro de nós a querer ser independente é a ingratidão do que Deus já fez. Ou do que Deus está fazendo ainda. A gente começa a ser ingrato com tudo que Deus fez. Ainda que Deus tenha feito tudo isso na vida do povo, o povo não olha para trás para falar assim, nossa, Deus fez tudo isso na nossa vida. Deus fez tudo isso. Não, vamos fazer o seguinte, nós vamos ser independentes. Já que Moisés não está aqui, vamos fazer um Deus para nós. Esse Deus aí nós não queremos mais. Como é isso? Estão de brincadeira? Estão de brincadeira? Como assim? Então bastou Moisés agora se retirar um pouco, se afastar. A palavra diz em Êxodo 24:18 que ele passou 40 dias longe do povo. 40 dias foi o tempo que ele ficou lá no monte em oração. E lá recebendo a direção de Deus. Lá recebendo a direção de Deus para passar para o povo. Mas assim, agora bastou 40 dias para o Moisés ficar lá. O povo esquecer tudo que Deus havia feito. Parece que deu uma amnésia neles. Comer areia. Comer alguma coisa no deserto, irmãos. Porque o sol não pegou na cabeça. Podia ser uma insolação. Uma insolação, todos eles, a nuvem saiu um pouquinho. Eles esquecemos. Faz um Deus para nós aí, porque nós não... A verdade é essa, irmãos, que todos nós, seres humanos, seres naturais, temos desejo de ter um Deus. Até o ateu tem um Deus.
Até o ateu cria um Deus para ele, nem que seja ele mesmo. Mas ele cria. Ele fala, eu sou independente. Eu sou o meu Deus. Eu vou onde eu quero, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero. Vou e volto. Acordo, durmo. Amanhã eu vou acordar às 7 horas. Não é como nós que somos dependentes de Deus. Fala, se Deus quiser, como o Tiago disse, se Deus quiser amanhã, iremos, faremos. Vamos fazer negócio naquela cidade, vamos para tal lugar. Não, é diferente. Um ateu, aquele que não crê em Deus, ele fala, amanhã eu vou despertar o celular 7 horas da manhã, o relógio, e eu vou para tal lugar, vou assim, vou assim, vou assim. E se não der para ele ir? Ele fala, não, é que foi um empecilho do dia que aconteceu e tal. Mas eu posso, eu faço. Eu dou a volta por cima, eu consigo de novo. Porque ele não tem esse temor. Então esse povo não estava com insolação não, irmãos. Ele esqueceu do que tudo que Deus havia feito na vida deles. E agora eles começam a se tornar independentes. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar numa reunião como essa. Num ajuntamento da igreja. Para meditar na palavra de Deus, para ser edificado. Para meditar, para ser edificado na palavra de Deus. Agora fique um de nós 40 dias. Como esse povo. 40 dias, sim. Eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não vou mais orar. Tome essa decisão. Você que nos vê também, tome essa decisão. Fala assim, eu não vou mais orar. Vou ficar 40 dias. Fazer um jejum de Deus. Para ver o fim dos 40 dias, o que você vai desejar no teu coração. Para ver o fim desses 40 dias, se sem comunhão com a palavra de Deus, sem comunhão com a igreja, sem comunhão do ajuntamento dos irmãos, para ser edificado pela palavra de Deus, se no final desses 40 dias nós já não vamos estar querendo fazer um bezerro. Passou os 40 dias, nós vamos querer levantar um bezerro já. Aqui eles quebram o primeiro mandamento. Aqui no versículo 1, nós já percebemos que eles quebram o primeiro mandamento. Fala que eles vendo que Moisés tardava no monte, de descer o monte, acercam Arão. E falam para ele, Arão, faz-te deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem a qual nos tirou do Egito, não sabemos o que terá lhe sucedido. Não sabemos onde é que foi parar Moisés. Já foi 40 dias que ele não vem mais. Foi 40 dias, irmãos. Não foi muito não. 40 dias para eles esquecer o que Deus tinha feito. Para esquecer que Deus estava ali. A coluna de fogo estava ali, porque a palavra disse aqui que nunca saiu do lado deles a coluna. E nem a nuvem. Então esse dia que eles falaram com Arão, a coluna estava ali, a presença de Deus estava ali. Com eles. Deus onipotente, onipresente, falando lá com Moisés no monte, mas ao mesmo tempo aqui. A coluna guardando e presente. E o temor desse povo foi dar uma volta. Bastou 40 dias, irmãos. Por isso que eu digo, se eles viram tudo isso e erraram, imagina nós que não vimos nada disso ainda. Que não vimos nada disso, só temos isso. Por isso que a palavra diz que o crer é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Se eles viram e deram essa atolada na areia, tu imagina nós. Se nós não tiver vigilância de estar congregando, de estar meditando na palavra de Deus. Então aqui a gente já vê a primeira ação que dentro deles gerou agora a independência, seja a ingratidão. A ingratidão fez eles esquecer tudo que o Senhor tirou. Faz nós também muitas vezes esquecer tudo que Deus fez na nossa vida. Do Egito que Ele nos tirou, do passado. Mas não é nós olhar para trás com saudade como eles. Porque a palavra diz até que muitas vezes eles olharam para trás e falaram, lá no Egito era melhor, nós comia coisa boa. Aqui é só pão. Agora só tem tal coisa quando eu estava no mundo. Eu poderia dizer isso, quando eu traficava eu tinha tantos mil no bolso, comia tal coisa. Agora estou com Deus, não como mais isso, não tenho mais esse dinheiro no bolso. Eu tenho salvação, tenho Cristo. Eu tenho todas as coisas que me precisa for. Tudo que eu necessito tem em Deus, tem em Cristo. E eu preciso olhar para trás para o Egito e falar, Egito, não gosto mais de ti. Glória a Deus que Ele me tirou de lá. Glória a Deus que me tirou dessa escravidão. Aleluia. Versículo 2, irmãos. Ainda no versículo 1, para nós não ficar aqui agora só. Versículo 1 ainda tem uma coisa aqui que eu falei, que eles feriram o primeiro mandamento de Deus. E eu queria que você olhasse comigo, desse uma voltada aí no Êxodo capítulo 20. Êxodo 20.
Êxodo 20 devia ser a nossa... Sabe, a gente vai às vezes visitar algum lar, alguma casa de alguém. E lá tem uma Bíblia, né? Tem uma Bíblia aberta. Às vezes, né, na sala, tem uma Bíblia bonita aberta lá, né? E geralmente ela está aberta naquele que me convém. Está no Salmo 91. Ainda que eu andares pelos vales da sombra das mortes, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, à direita, 1000 cairão ao meu lado. Só que, para mim, né? Mas devia estar aberto aonde? Em Êxodo 20. Para de vez em quando a gente olhar e ver se a gente não está atolando na areia, patinando o disco, como diz o ditado, errando. Êxodo capítulo 20. Vamos ler ali o que está dizendo. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Olha o que está escrito no 3. O primeiro que eles já aferiram ali: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro eles já pisaram na bola ali, já patinaram ali já. Agora o 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ou seja, nada. Quando fala que não fará imagem de escultura, não é assim, não farás imagem de escultura de nenhum diabinho. Não farás nenhum demoinho, chifrudinho, para te deixar em casa a estatuinha dele lá, chifrudinho. Não, não pode. Só de mim. Mas faça uma imagem de Jesus, do meu filho. Faça uma imagem minha. Faça uma imagem de nada. Deus aqui deixa bem esclarecido: não terás outro Deus diante de ti. O versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há. Aonde? Em cima dos céus. Ou seja, nada. Nem anjo, nem de Deus, nem a imagem de Cristo, de nada. Não façam. Porque toda imagem gera o quê? Idolatria. Você não crê mais pela fé, tu crê pelo olhar. E aí quer dizer o quê? Se esse aqui é o teu Deus, esse relógio, eu tirar esse relógio daqui, cadê tua fé? Foi embora. Se perdeu. Se eu quebrar o relógio, você fala assim: acabasse com meu Deus, cara. Meu Deus era tão bom. Eu gostava tanto desse relógio. Essa é a realidade. Então o que ele fala: não fazer imagem nem dos que está no céu, nem embaixo da terra. Nada. Nem de uma minhoca nós não podemos fazer. Eu quero fazer a imagem de uma minhoca. Começar a adorar essa minhoca aqui. Vou fazer a imagem de um tatu. Sei lá, de qualquer coisa que esteja embaixo da terra. Ou alguns dizem que o inferno, né, fica abaixo. A gente sempre usa essa ilustração: céu, inferno, centro da terra, o calor, fogo. Nada podemos fazer imagem. Mas aonde mais que não pode fazer? Nem em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra. De novo. 5. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Porque a palavra diz que Deus é longânimo, tardio para irar-se. Então ele diz que ele guarda a ira dele sobre até a 3ª e 4ª geração. Mas ele faz misericórdia daqueles que os servem, aqueles que os amam, até 1000 geração à frente. Então veja como Deus é longânimo. Voltando para o nosso texto de novo. Vamos ler o versículo 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei. Versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Versículo 4. Aqui a gente já pode ver que Arão, aqui a gente pode perceber
que ele já se deixa levar pela vontade do povo. Primeira coisa que ele faz. Aqui ele já usa, podemos dizer que, né, uma metáfora ou um ditado que o povo diz que a voz do povo é a voz de Deus. Aqui o Arão podia usar isso, né? Que o povo pediu, o povo clamou, o povo me apertou. E como a voz do povo é a voz de Deus, então eu vou fazer a vontade deles. Tira aí as argolas, as coisas que vocês têm aí, brinco das orelhas, nós vamos fazer aqui um Deus. Já vamos botar a mão na massa. Mas, irmãos, a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Não se confunda nunca com isso. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Geralmente, quase sempre, a voz de Deus está contra a voz do povo. O que o povo quer, nunca é o que Deus quer. É sempre contra. Você pode ver. É sempre contra. Versículo 4. Diz assim. Este recebendo em suas mãos, trabalhou o ouro, como rio, e fez dele um bezerro fundido. Então ele disse, né, a eles: são estes, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, aqui Arão, a palavra diz que ele trabalha e faz o bezerro de ouro. Ele manipula para fazer. Ele faz aqui a vontade do povo. E o bezerro aqui acaba tomando o lugar de Deus. Você pode ver que ali ele toma o lugar de Deus. Tudo que Deus fez, ele passa para o bezerro agora. Está aqui, vocês me pediram, eu fiz o bezerro. E esse é o bezerrinho que tirou vocês da terra do Egito. É até engraçado, né, irmãos? Porque como o povo pode se deixar levar por uma coisa tão simples de entender. Como que eu vou substituir um Deus todo-poderoso por um bezerro? Que eu posso dar um chute. Eu creio que quando Moisés desceu do monte e viu aquela situação, ele veio correndo na areia. Pum, já deu um chute lá no bezerro. Saltou longe, porque é o que a palavra vai dizer, que ele se indignou tanto que ele quebrou as tábuas do mandamento. Mas nós vamos ver mais à frente isso. Então o que a gente pode perceber é que aqui ele substitui Deus. E substitui tudo aquilo que Deus tinha feito e coloca no lugar outro Deus. Um falso Deus, um bezerro. E aqui a pergunta a qual eu faço para os irmãos e a qual Deus me faz também: qual é o teu bezerro? Qual é o nosso bezerro? Qual é o nosso motivo de idolatria? O que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida e fazendo nós independentes de Deus? Nós esquecendo e falando: amanhã eu vou fazer tal coisa. Nem orou, nem falou nada para Deus, nem sabe se Ele quer que tu faça isso ou não. E depois, na hora que dá errado, tropeça, arranca a unha do dedo, ainda xinga, fala: perdi a unha do dedão. Deus, nem para me proteger. Deus não mandou tu ir? Deus não deu a direção para você fazer? Então qual é o bezerro de ouro que tem nos tirado? Tem colocado em nossa vida, quem sabe, ou até tirado os méritos de Deus e colocado para outra coisa. O pastor Ricardo está me abençoando. Eu estou fazendo um trabalho lá no carro dele e ele é um abençoador na minha vida. Mas eu falo: o pastor Ricardo, qualquer cliente meu que me abençoa, ele foi usado por Deus. É Deus a glória. É a Deus a glória. Toda honra e glória é dele. Meu abençoador, eu honro o meu cliente. Mas eu tenho que saber que foi Deus que enviou. Foi Deus que mandou. Foi Deus que assim quis. E eu não posso outra hora pegar e falar: não, foi o fulano. Fulano que me deu. Um exemplo: eu honro o meu pastor presidente, pastor Silvio. Eu amo ele, eu falo para ele que ele é meu pai. Meu pai faleceu quando eu era muito pequeno ainda, então eu vejo nele, ele vem, eu converso com ele, eu respeito ele como se fosse meu pai. Mas ele me consagrou pastor, mas não foi ele, foi Deus. Eu não posso colocar ele acima de Deus. Ele foi só um canal de bênção. Assim como os irmãos não podem falar: o pastor Paulo é uma bênção, ele isso, ele aquilo. Amém. Mas a honra é de Deus. A honra é de Deus, irmãos. Tira Deus da minha vida, eu não sei nem o que eu falo. Eu perco a voz. Tira essa palavra da minha frente, eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus, é dele. Essa é a verdade, irmãos. O que tem tomado o mérito de Deus em nossa vida? O que nós temos colocado? Não, tem isso aqui porque eu trabalhei. Porque Deus te deu graça, Deus te deu sabedoria, Deus te deu emprego, Deus te deu saúde.
Por isso que você tem. É Deus. O mérito é dele, não é nosso. Agora esse povo aqui levanta esse bezerro, irmãos. Arão aqui agora levanta esse bezerro. E aí começa a se criar aqui uma idolatria. Porque agora eles falam assim: vamos colocar adiante de nós. Vamos fazer um Deus que nós podemos mandar. É aquele Deus que nós podemos mudar ele. É aquele Deus que eu posso tirar da estante a hora que eu não gostar mais dele. Eu olho e falo assim: não, até aqui nesse lugar ele estava bonito, mas eu vou tirar ele daqui hoje. Eu vou botar aqui. Não, aqui não ficou legal. Vou botar lá na sala. Ó, que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que eu pego na mão e faço o que eu quero com ele? Eu não quero servir um Deus desse nunca. Qual é o Deus que nós servimos? É um Deus que tudo pode. Algumas vezes eu vi isso acontecer, pastor Ricardo, de pegar o Deus, esse Deus que eu tenho na minha mão, e botar de ponta cabeça. Eu vi pessoas falar isso, e eu acho que todos aqui já ouviram falar disso, né? Quem nos vê também. É o seguinte: vai ficar de ponta cabeça até me dar um casamento. Porque senão vai se lascar, negão. Vai ficar de ponta cabeça aí até a coisa resolver. E mais a mais, se tu não resolver, eu vou te afogar. Botar de cabeça para baixo dentro de um copo ainda. Ai, faz isso que dá certo. Que Deus é esse, irmãos, que nós podemos manipular, que nós podemos pegar na mão e que nós podemos mandar nele. Esse não é o Deus que eu quero servir. Esse não é o Deus que nós podemos servir, irmãos. O Deus que nós podemos servir é grande, é imenso, é poderoso, é soberano. Não cabe na nossa mão. Nós que estamos na mão dele. Nós que cabemos na palma da sua mão. Ele nos guarda. Ele sabe quantos cabelos tem na cabeça do careca. Olha que interessante. Ele fala que nossos cabelos estão contados. E se você é careca, algum fiozinho tem. E ele sabe. E se você é bem cabeludo, fala: não, isso aqui ninguém sabe. Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é um Deus que tem boca e fala. Esse é um Deus que anda, um Deus que está em todos os lugares. Não é um Deus que nós podemos colocar no nosso bolso. Esse é o Deus a qual eu me sinto seguro em suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. Versículo 5, irmãos. Então Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E apregoando disse: amanhã será a festa ao Senhor. Arão não substituiu só Deus, não. Ele não só substituiu a glória de Deus. Ele substituiu o culto. Ele mudou o culto. Porque ele falou: amanhã nós vamos fazer culto. E o culto é para o Senhor. Mas quem era o Senhor? Era o bezerro. Ele substituiu o culto. Aqui ele já, só aqui nesse versículo, irmãos, ele já ofende e já viola os 3 primeiros mandamentos, a qual nós lemos hoje. Aí em Êxodo 20. Ele apregou, ele prega para o povo, ele fala ao povo: vai ter culto ao Senhor. Deixando ainda de falar a verdade assim para aquele povo. Porque ele conhecia a verdade. Ele poderia falar: não, vocês estão errados. Seguinte, amanhã vai ter culto. Eu fiz o bezerro, mas já me arrependi e não vai ter nada mais disso. Nós vamos cultuar a Deus, só Ele devemos adorar. Só Ele, era só apresentar. Só falar assim: olha aqui, ó, que Deus mandou para nós fazer. Ó. Versículo 6. Diz assim: no dia seguinte madrugaram e, oferecendo holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Eles fizeram um grande culto, irmãos. E o culto não era qualquer culto, não. Era o culto de ceia. Porque houve sacrifício, houve oferta. Sentaram na mesa para gerar comunhão. E o bezerrão? O bezerrão lá, um trono no altar. Porque a palavra diz que o Arão fez até um altar. Fez um altar para idolatrar. Ele não foi só algo assim que, não, se reuniram lá e... Não. Por isso, irmãos, que a gente tem que entender, nós que estamos aqui, e aqueles que nos acompanham, que o culto nunca é para nós. O culto sempre foi para Deus. O culto não é de lá para cá. É daqui para lá. Nós estamos reunidos aqui cultuando a Deus.
Por isso, essa é a realidade, irmãos. Nós se reunimos para cultuar ao Senhor. Então o culto não é para mim, não é para os irmãos, e muito menos para qualquer imagem. Ou seja, qualquer estátua, qualquer coisa. Não, Deus fala lá, não fará imagens. Não, em Êxodo 25, versículo 5, eu vou ler de novo. Pode ficar aí, irmãos, que eu leio aqui. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos e dos pais até a 3ª e 4ª geração. O que ele fala no princípio ali? Não adorarás e nem darás culto. O culto é só a Deus, irmãos. O culto é só para Ele. Tudo que sair fora disso, irmãos, chegar alguém aqui para mim, irmão, falando: pastor Paulo, eu gostei, o culto aí estava uma benção, mas vamos inventar alguma coisa diferente, né? Está muito chato, é só louvor e palavra, e não dá para nós inventar outra coisa, né, irmão? Desculpa te usar, o irmão Fernando nunca vai falar isso, glória a Deus, né, irmão? Mas um exemplo, chega alguém de fora e fala assim: eu até gostei de ir na igreja de vocês, mas assim, é só palavra. Vocês fazem louvor e palavra, depois vocês cantam, depois vocês pregam, depois vocês oram. Que chato isso, não dá para nós botar outra coisa no meio desse culto, não. Não dá para nós misturar alguma outra coisa, sei lá. Trazer alguma coisa lá de fora, fazer uma festinha, fazer um negócio diferente. Não que crente não possa fazer festa, irmãos, mas não no culto. O culto é culto. O culto é culto a Deus. É isso que aqui a palavra está dizendo. Mente a Deus dará culto. 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa, versículo 8, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido. E pior, não fez só o bezerro, olha o que Deus fala. E o adorou, e a ele lhe sacrificou, e ainda diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O que dá para nós ver, irmãos, que nada aos olhos de Deus fica despercebido. Nada passa despercebido. Ao mesmo tempo, como eu falei que Deus estava lá com Moisés, falando da lei, falando dos mandamentos, ao mesmo tempo ele estava lá, contemplando esse péssimo culto. Esse culto que não era para ele, mas ele estava vendo. Ele vê tudo. Ele vê todos. Ele está em todo lugar. Ele estava lá, analisando, vendo, e falou agora para Moisés: desce lá e olha esse povo que está fazendo um culto lá, que se desviou daquilo que nós ensinamos, aquele povo que tu tirou lá do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 9: tenho visto esse povo e eis que é um povo de dura serviço. Aqui é a primeira vez que a palavra é citada, dura serviço. Depois no Novo Testamento, depois a gente vai ver várias passagens que é um povo duro, um povo difícil. E por isso que sofria tanto, porque não queria fazer a vontade de Deus, e Deus, duro, vamos amolecer. E sofria. E por isso que às vezes nós sofremos, porque não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Somos de dura serviço. Dura serviço é o bezerro. É aquele bezerro, né, os irmãos aqui, tem um bezerro lá que é duro. Duro de domar, o pescoço duro, teimoso, tu amarra, ele arranca os arames enfarpados, tem que botar aquela forquilha no pescoço, porque senão ele leva até a cerca. É assim, assim era o povo, assim Deus está tratando com o povo, falando: esse povo é duro. De vez em quando eu sou obrigado a apertar esse povo. E aí ele diz mais, versículo 10: agora pois deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui nos mostra a ira de Deus. Se acende agora a ira de Deus. Deus é tardio, é longânimo, tardio em irar-se. Mas aqui Deus disse para Moisés: basta, Moisés, seguinte, o povo esqueceu de tudo que eu fiz. Eu vou lá agora, eu vou consumir esse povo, e de ti eu posso fazer uma nação. De ti eu posso levantar uma nação de novo. Mas esse povo eu vou consumir, porque tanto fiz por esse povo não me reconhece. Esse povo não vê que eu sou Deus. Ou seja, irmãos, aqui eu pego o tema da mensagem dessa noite: a independência que gera morte. E não só morte física, espiritual.
Agora aqui no versículo 11 ao 14 nós vamos ver Moisés intercedendo. Moisés entra numa intercessão com Deus, numa oração com Deus. E ele agora aqui começa a pedir para que Deus, ele use de misericórdia com esse povo. Ele começa a lembrar aqui agora a Deus sobre as suas promessas, que tem feito e que fez para Abraão. Todas as promessas, não que Deus se esqueça, irmãos. Mas aqui Moisés dá o exemplo para nós, que nós precisamos orar a palavra. Quando você for orar por alguém da tua família, ore e use a palavra. Fala: Senhor Deus, o Senhor diz na tua palavra que eu devo orar pelos meus, que o Senhor há de alcançar com misericórdia e salvação. Alcança eles, Deus. Aqui está escrito, Senhor, na tua palavra. Moisés usa agora e começa a interceder pelo povo. Aí nos versículos 15 e 16, agora Moisés desce para ver o que estava acontecendo. Diz assim: voltando, desceu Moisés ao monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estava escrita. 16, as tábuas eram da obra de Deus. Também escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Aqui Moisés desce e traz as tábuas. Agora Moisés está chegando, e quando Moisés está chegando, descendo o monte, a palavra diz no versículo 17: ouvindo Josué a voz do povo que gritava. Olha que interessante. Disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Josué agora ouve o barulho e fala: olha, tem um barulho lá e é de guerra. É um canto de guerra que o povo está cantando. E Moisés, opa, na nossa ingenuidade, né? Acho que Deus se confundiu. Esse povo não está adorando bezerro. Aí, ó, estava lutando uma batalha, né? Moisés, quem sabe, até se sentiu mais tranquilo. Mas ao mesmo tempo Moisés começa a ouvir agora. No versículo 18 Moisés diz assim: respondeu-lhe Moisés, respondendo a Josué: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Ou seja, Moisés aqui já fala assim: não, esse canto não é de guerra não, Josué. E não é canto nem de guerra, de vitória de quem venceu a guerra. E não é nenhum canto de choro, de derrota. O povo não está cantando por guerra não, são cânticos de culto, de festa, de alegria. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos assim, às vezes a gente ouve até dizer, as pessoas falam assim: não, culto bom é aquele culto que tem muito barulho. Esse sim é um culto a Deus. Nem sempre, irmãos. Aquele culto não era para Deus não. E ouvia o quê? Grande barulho. Era um barulho que tremia, de levantar a areia do chão. Grande barulho. Esse sim, quem sabe, é um culto. Há quem diga. Aqui que nós podemos ver, irmãos, que parecia um culto. Parecia até ser um culto, mas se nós olhar para o versículo 19, aqui nós já vamos entender o que é. Logo se aproximando do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou-se as mãos as tábuas e quebrou-as nos pés do monte. É aqui que eu falei que de certo Moisés nessa hora saiu correndo, né? Quero conjecturar aqui com os irmãos, e enfiou uma bicuda no bezerro. Ali Moisés era brabo. Aqui Moisés viu o negócio feio. E aqui Moisés, a palavra diz que ele tanto se irou que ele quebra as tábuas. O que simboliza quebrar as tábuas aqui? O que simboliza aqui quando ele se aproxima e vê agora esse povo fazendo um culto, mas não um culto a Deus. Ele quebra aqui as tábuas, assim apresentando que o povo ali, representando, havia quebrado a aliança com Deus. Dizendo: esse povo não merece mesmo, Deus. Esse povo não merece isso aqui. Esse povo não merece. E ele quebra as alianças. Ele quebra essa aliança contigo, Deus. Aqui o povo, ao buscar a sua independência, ofende a Deus, profana o culto. Ele profana o que é sagrado. Que o culto era só para Deus, ele profanou, ele está dando culto para outra coisa. E o povo de quem? O povo de Deus, o povo que Deus tinha escolhido, o povo que Deus tinha chamado. Por isso que nós precisamos cuidar disso, para nós não fazer isso também. Versículo 20. E pegando no bezerro,
Moisés foi lá e pegou. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó. E espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. O que acontece aqui, irmãos? Ele pega o bezerro e queima. Ele dá um fim naquilo. Nós também, irmãos, precisamos assim também analisar a nós mesmos, olhar a nós mesmos e ver o que está nos tirando da dependência de Deus. Qual é o bezerro que está nos tirando da dependência de Deus? E assim pegar ele e dar um fim. Que nem Moisés fez. Ainda há um tempo de se arrepender, irmãos. Ainda que seja um bezerro palpável ou que não seja. Ou que o motivo da nossa idolatria seja algo ou alguém ou alguma coisa. Claro que eu não estou falando para ninguém odiar ninguém aqui, né? Eu até vi que agora o bezerro era aquele fulano lá. Vou começar a odiar ele. Não, é só você se arrepender e abandonar. Colocar Deus de volta no trono. Tira esse ser de idolatria e bota Deus no trono de novo. Então nós precisamos analisar. E aqui o que nós precisamos fazer é se arrepender enquanto é tempo. Moisés agora coloca na água o pó daquilo que havia agora aquela estátua gerado. Ele queimou, ficou um pó, ele botou na água e deu para todo o povo beber. Para dizer que todos vocês têm culpa. Todos têm culpa. Ninguém aqui vai passar despercebido. Eu vi todos participar da festinha e agora todos vão beber dessa água amarga. Mostrando que a responsabilidade era de todos por seus atos. 21, irmãos, para nós se encaminhar aqui para o encerramento. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeram sobre ti tamanho pecado? Arão, como que tu deixou se manipular por esse povo, Arão? Eu te ensinei tanto. 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que esse povo é propenso para o mal. Aqui Arão agora transfere a culpa para quem? O povo. O povo é propenso para o mal. O povo é meio depravado, tu já sabe, né, Moisés? Só falta dizer tu mesmo, né, Moisés? Estava lá no Egito e matou um cara lá, né? Lembra? Sabe que nós somos meio ruim, né? Então esse povo também. Agora aqui Arão tenta o quê? Transferir a responsabilidade que era dele. 23. Diz assim: pois me disseram, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Aqui Arão conta agora e dá a sua desculpa. Eles me pediram. Eles me pediram, eles me forçaram. E é assim, irmãos, que entra muita heresia dentro da igreja. É assim que entra as heresias no meio do povo de Deus. É assim que entra muita coisa, muita mistura. Coisa que não faz parte do culto. Coisa que não era para ter no culto de Deus, é o que entra. Entra por quê? Porque chega alguém de fora e pressiona o líder. Pressiona o pastor. Pressiona, e se esse pastor não estiver na direção de Deus e não tiver com medo de perder a pessoa, em vez de perder a presença de Deus, ele perde a presença de Deus. Ele dá a voz da pessoa, a vontade da pessoa. Fala, não, esse irmão aqui eu não posso perder, vou fazer a vontade dele, né? Eu até comentava com o pastor Ricardo esse dia. Eu não sei, irmãos, aqui na igreja quem dizima mais ou quem dizima menos. Não sei, pedir para minha esposa, que eu nunca quero saber, porque ela que cuida do caixa ali e administra. Eu só falo, tem? Ela fala, tem. Eu falo, então vamos comprar tal coisa. Não tem? Então tá, esperamos. Nunca perguntei, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso coração é tendencioso a pender, a preferir alguém. Aí eu olho e falo assim, não, o Fernando aqui é um cara, dizima bem, rapaz do céu, ufa. Daí o Fernando chega para mim e fala assim, não, pastor Paulo, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos fazer culto tudo com roupa colorida. Fica mais legal, pastor, né? Porque na live os irmãos vão ver nós tudo colorido, fica legal e tal, e vamos pintar aqui, vamos mudar ali e tal, e vamos adaptar, e nem vamos ler mais palavra. Vamos fazer o seguinte, vamos só fazer 3 louvor, porque palavra é chato, palavra é 1 hora, tu fica falando, o povo se enfada. Vamos fazer só louvor. Faz louvor, o pastor Ricardo vem no final, faz uma oração e pô, que culto top. Esse culto é bom. Aí eu olho e falo, Fernando, não dá, cara. Pastor, se não der, eu sou obrigado a sair dessa igreja. Eu falo, Fernando tá dizimando, cara. 300 conto todo mês, né? Vai fazer falta pro caixa. Daí assim, às vezes eu vou. Tá, Fernando, vamos fazer esse negócio aí. Esse negócio é bom. E aí entra uma heresia. E o culto já não é mais culto, vira uma bagunça. Vira algo que Deus não pediu para nós fazer.
Mas por quê? Porque eu cedi. Por isso que nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar e não deixar isso entrar, não só aqui da igreja como liderança, mas tu como homem, você como mãe, não deixar as coisas entrar dentro da tua casa. Não deixar ainda que teu filho queira fazer a vontade de falar, não filho, não vai ter e deu, isso aqui não vai acontecer aqui em casa. Isso aí desagrada a Deus, isso aí desagrada a Jesus. Não, isso aqui não pode, não vamos fazer não. Então aqui agora Arão ele cede à vontade do povo. E é assim o que tem acontecido hoje, irmãos. Vamos se encaminhar aqui para o final, senão vou... 24. Então lhe disse... Aqui Arão continua contando agora, né? Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire e tragam. E eles me trouxeram e me deram. E eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha só o que Arão faz aqui ainda. Primeiro ele passa a responsabilidade para o povo, né? Agora o que ele disse? Não, eu não fiz bezerro de ouro nenhum, Moisés. Ah, rapaz, não. Eu peguei o ouro que eles me trouxeram e joguei no fogo. E ó, pum, saltou o bezerro na minha mão. Só peguei e botei ali, ó. Saiu isso aqui, gente, ó. Ó, é o que? Jogo da sorte. Saiu um bezerrinho. Não fui eu que fiz. Mas olha só, vamos só analisar. Olha só o que diz no versículo 4. Esse recebendo das suas mãos trabalhou o ouro. Não saltou não, irmãos. Ali Arão estava inventando mais uma desculpa, mais uma mentira. Dizendo, não fui eu. Não, eu não fiz, eu botei no fogo e veio um bezerro. Eu não fiz nada disso aí, Moisés. Aqui no versículo 4 está dizendo que ele trabalhou. Ele esculpiu. Ele preparou, ele fez. Ele colocou as mãos. Ele está tentando tirar a responsabilidade dele. Agora o versículo 25, 26 e 27. Vamos ler para nós encerrar aqui. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixava solta. Arão deixou à vontade. Vai, vamos fazer o que vocês quiserem. Para a vergonha no meio dos seus inimigos. Por quê? A vergonha no meio dos inimigos, né, irmãos? Todos os inimigos olhando e falam assim, esse povo disse que era de Deus, mas olha o que está fazendo aí, ó, que loucura. Alguém olha e fala assim, que loucura, eu vi o culto da Batista Graçosa Palavra outra vez, mas que loucura, cara. O que é aquilo? Eu nunca vou naquele culto. Glória a Deus se nós não fizemos loucura, irmãos. Pode vir no culto, o culto é uma bênção, é culto só para Deus mesmo. Não tem nada demais aqui. Agora você vai olhar, às vezes vai ver uma loucura e fala, meu Deus, os inimigos vão falar, que loucura, cara. 26, pôs-se em pé na entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então ajuntaram-se todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja com a sua espada sobre o lado e passai e tornai para o arraial, porta por porta, e mate cada um dos seus irmãos, cada um a seu amigo, a cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000. A justiça de Deus, o juízo de Deus. A quanto a idolatria e quanto aqueles que queriam ser independentes, falaram, vocês vão ser independentes. Mas a fio da espada. Porque as pessoas acham que Deus é só amor, mas Deus é justiça também. E quase uns 3.000. 29. Para nós encerrar. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Irmão Fernando. Dá pausa para mim no fundo aí, Felipe. Obrigado. Irmãos, não deixemos que a nossa ingratidão nos leve à independência. Quando a ingratidão começar a vir no nosso coração, que nós queremos ficar independente, ter essa independência de Deus, nós temos que parar e olhar para trás. Olhar para trás, olhar agora lá para o Egito, mas não com saudade. Olhar para o Egito e lembrar de tudo que Deus fez para nós. E ser grato, para não deixar a idolatria entrar em nosso coração e nos afastar de Deus. A nossa alma, irmãos, ela precisa se alimentar. Ela precisa estar alimentada. E eu quero ler aqui um versículo para me encerrar. Palavras a qual Jesus disse. Mateus 18.
1 ao 4. Olha o que Jesus disse. Para nós entender o que é dependência de Deus. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converteres e não vos tornares como esta criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como essa criança, este é maior no reino dos céus. Irmãos, quando nós começar a crescer e querer ficar independente de Deus, nós precisamos simples, ato fácil para nós, olhar para uma criança, olhar para ela e ver a dependência que ela tem do pai, ver a dependência que ela tem do pai e da mãe, e assim nós olhar para ela, refletir e falar assim: eu preciso ser como essa criança, depender do meu pai, depender somente de Deus. Senhor Deus eterno Pai, Deus, nós te louvamos, Deus, por essa palavra, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, todas as vezes, Senhor Deus, que queremos crescer, ser acima de Ti, Senhor, ser acima de todas as coisas a qual o Senhor fez a nós, Pai. Ainda quem sabe dá até, Senhor Deus, glórias a outras coisas ou até a nós mesmos, tomar a Tua glória, tomar o Teu lugar. Pai, nos ensina a ser dependentes de Ti. Não nos deixa cair, Senhor Deus, nessa cilada, Deus, de querer ser independente, Pai, e criar até mesmo um Deus para nós idolatrar, e assim colocar no Teu lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa noite, Pai, pela Tua igreja, Deus. Eu oro por aqueles que nos veem através da transmissão da live, Pai. Pai, que essa palavra possa estar nos nossos corações, guardada, Senhor Deus, até o dia da Tua vinda, até o dia que nos findar aqui nessa terra, Deus. Que nós possamos entender que devemos ser dependentes somente de Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Deus, e te glorifico. Nós te glorificamos, te exaltamos, porque Tu é digno de culto, Tu é digno de toda adoração, Tu é digno de toda honra e toda glória e toda majestade e poder, Pai. Aleluia. Pai, nós te glorificamos nessa noite como igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei,